Louvado seja o nome do Senhor. Quando o pastor me chamou, me alegrei, mas agora eu tremi muito. Não pensei que eu ia tremer tanto, mas eu tremi muito. Louvado seja Deus. Eu gostaria de estar pedindo para a igreja que abra sua Bíblia comigo no livro 2 Reis, capítulo número 5. Louvado seja Deus, aleluia. Eu gostaria de agradecer a confiança do pastor, da pastora, da estar ensinando a palavra do Senhor. O Senhor nos chamou para a presença dele como atalaias da palavra, para levar, para semear o Evangelho, amém? E nós não podemos nos acovardar, nós temos que, quando Ele nos chamar, não rejeitar o nosso chamado. Glória a Deus. No livro de 2 Reis, no capítulo de número 5, diz a palavra, a história de um homem muito poderoso que foi curado de lepra. Aleluia. Versículo 1 diz: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento ao Sírio. E era este varão valoroso, tem porém leproso. Ele era valoroso, ele tinha muito valor, ganhou muitas guerras, porém era leproso. Aleluia. E saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria na sua lepra. E ele entrou na presença, e entrou na manhã onde ficou o seu senhor, dizendo: Assim falou a menina da terra de Israel. E então disse o rei da Síria: Vai, e ainda te enviarei uma carta ao rei de Israel. E tomou nas suas mãos 10 talentos de pratas e 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saberás que enviei a Naamã, o meu servo, para que restaure sua lepra. E sucedeu que quando o rei de Israel leu a carta, ele rasgou os seus vestidos e disse: Sou eu Deus para o glorificar alguém? Para que vestes ou envie a mim? Viestes e enviaste a mim? Pelo que deveras voltar, peço-vos. E vede, buscai a ocasião. E sucedeu, porém, que ouviu Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste os seus vestidos? Deixa-o vir a mim, e saberá que há um profeta em Israel. E veio Naamã com seus cavalos, com seus carros, e parou à porta de Eliseu, da casa de Eliseu. E então Eliseu mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, dizendo: Eis que dizia comigo: Certamente ele sairá, por-se-á de pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farta, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia lavar neles, e ficaria purificado? E voltou com indignação. E então chegaram os seus servos, eles lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse uma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo: Te lava-te e ficarás purificado. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. E então voltou ao homem de Deus, com toda a sua comitiva, e veio diante dele e disse: Eis que tenho conhecido em toda a terra, não há Deus como Deus que é em Israel. Agora, pois, peço-te,
Tomes uma bênção do teu Senhor. Até aqui. Aleluia. No começo do versículo 1, nós vemos que ele era um homem muito poderoso. Ele era um chefe de batalha e ele estava à frente do exército de Israel. E ele havia ganhado muitas guerras. Ele era um homem que ele tinha poderes. Ele era um homem que ele era conhecido pelo povo como um homem que ganhava, que lutava e ganhava as guerras. Ele tinha força, ele tinha homens a favor dele, pessoas a favor dele. E ele passou em Israel, em uma dessas guerras, em uma dessas pelejas, e levou presa com ele, levou cativa com ele uma menina. Uma menina. A Bíblia não relata a idade dessa menina, mas ele levou preso uma menina de Israel e levou cativa com ele. Todos esses poderes, ela deixa um ênfase e ela fala assim: porém, ele era leproso. Porém, ele era leproso. Ele era valoroso, mas porém, ele era leproso. Nesta manhã eu te convido a pensar comigo, junto comigo, qual a lepra que o Senhor tem que tirar de nós. O que tem nos acomodado, o que nos afeta, aflige o nosso pensamento e faz com que nos afastamos de Deus. E faz com que nós não perdemos a nossa fé e a nossa confiança. O Senhor está nessa manhã chamando-nos à presença dEle, nos convidando a falar para Ele o que tem nos afligido, para que Ele também possa nos livrar. Porque a lepra não é somente uma doença comum. A lepra naquela época, hoje a lepra é a hanseníase e tem cura, mas naquela época a lepra era, além de ser uma doença que consumia a pele, comia a carne do corpo, como aconteceu com o nosso irmão Jó. A lepra também era conhecida, Deus colocava a lepra na pessoa como se fosse um castigo, era como se fosse uma punição. Quando a pessoa estava em pecado, então Deus permitia uma lepra nela para que ela fosse afastada do povo para o arraial dos leprosos, e ali ela ficava jogada ali, refletindo na vida, ou curava ou morria, conforme a fé. Então era vergonhoso para eles naquela época ter lepra, porque quando estava com lepra, os amigos de Jó falaram: você pecou, porque você está com lepra, você pecou. Então, quando estava com lepra, era sinal que a pessoa tinha pecado. No caso de Jó, foi um caso à parte, ele não pecou, mas era algo que trazia vergonha, era algo que, além de trazer dor para o corpo, porque eram feridas que consumiam a pele, também trazia vergonha, porque representava pecado. E Naamã, ele vai à casa de Eliseu, e quando ele chega lá, ele leva uma carta. Primeiro ele passa a menina que ele tirou. Essa menina também, ela me deixa ela me dá assim uma visão diferente. Essa menina, apesar da idade dela, que não é relatada, mas fala que ela era uma menina, ela foi uma missionária. Ela, quando chegou lá, que ela viu a situação do patrão dela, ela fez menção da palavra de Deus. Ela falou: olha, lá na minha terra, lá em Israel, lá na Samaria, tem um homem de Deus. Lá tem um homem que, quando ele fala com o papai do céu, o papai ouve. Aleluia. O Senhor espera que eu e você falamos com nossos irmãozinhos lá fora que estão com lepra. Então, olha, lá naquela igreja, lá na cabana de Iacanga, tem um homem de Deus, tem uma mulher de Deus, lá tem alguém que vai falar com você, lá tem uma palavra liberada para o teu coração, e a sua lepra vai sair. Olha, vai lá, porque lá tem alguém que vai falar com você, e essa doença vai ser curada, porque o Senhor, Ele é o mesmo ontem e hoje, e Ele é eternamente, e Ele nos fala nessa manhã. Porque nós venhamos fazer menção da palavra dele, como essa menina de Eliseu, como essa menina que foi levada cativa, que foi escravizada. Essa menina, ela podia estar com ódio no coração, ela podia
a minha terra, me trouxe para esse lugar para ser escravo da mulher dele, para ficar servindo aqui longe dos meus, longe de todo mundo. Além dele ter ganhado a guerra, saqueado tudo que nós tínhamos, agora ele também me trouxe cativo. Ela podia falar, eu quero mais é que ele morra. Mas ela não guardou isso no coração. O Senhor fala que nós temos que ter o coração como o coração de um menino, puro, puro, sem maldade. Um coração perdoador, um coração que não guarda mágoa, um coração que você fala com ele aqui, aí na frente, ele vai para lá chorando, aí você chama, vem aqui, ele, que foi, mamãe? Que foi, papai? É assim que o Senhor quer que o nosso coração seja. Essa menina, ela não guardou mágoa. Quando ela viu o sofrimento do patrão, quando ela viu o sofrimento da patroa, ela estava num lugar onde ela não podia falar a palavra de Deus. Ela estava num lugar onde até esse homem amoroso, com tanto valor, ele tinha medo de adorar o Deus do céu, porque era isso que só tinha, só podia adorar o Deus, que era o Deus daquele lugar. Mas a menina não teve medo, ainda que ela morresse, porque ela poderia ter morrido ali. Ainda que eles fizessem uma maldade, dessem uma surra nela, acho que as pessoas vão parar de falar desse Deus aqui dentro, porque aqui não pode. Mas ela falou, não, porque se o meu patrão for lá, Deus vai fazer. Se o meu patrão for lá, Deus vai trabalhar na vida dele, ele vai voltar curado. E esse homem, com tanto poder, ouviu a voz de uma menina, de uma escrava. Porque quando Deus fala através do lugar, do homem de Deus, ele fala para cá. E a pessoa escuta, e a pessoa ouve e guarda no coração, ela espalha aquela palavra, e é uma semente. E essa semente vai virar uma árvore grande, vai fortalecer e vai alimentar muitos passarinhos. E vai ser uma árvore acolhedora. Nós temos que ser como uma árvore acolhedora, que ouve a palavra e pratica. Que ouve a palavra. Ah, o meu pastor falou que Deus cura, batiza, salva, leva para o céu. Meu pastor falou que se você for, Deus vai trabalhar na sua vida e Ele vai te fazer uma nova criatura, vai te renovar as forças. Você está com depressão, com opressão, não importa o que, o Senhor vai trabalhar na tua vida, Ele vai te dar alegria. O meu pastor falou. Aí a gente leva essa palavra, bom, se o pastor dela falou, ela fala tanto que o pastor dela falou, uma hora essa pessoa vai chegar aqui e vai ouvir e vai falar, nossa, verdadeiramente Deus fala nesse lugar. Há homem de Deus aqui, glória a Deus. Ele chegou na casa de Eliseu, na casa do rei, falou para o rei dele, o rei dele deu um monte de presente, deu uma carta para ele levar, o outro leu a carta, rasgou a carta, porque ele falou, eu não sou Deus para curar esse homem. Ele me manda um cara leproso, devia estar lá no vale lá dos leprosos, ele manda para mim. Ele está louco, ele quer que eu pegue o lepre e morro também. Mas ele foi. Mas essa conversa chegou até Eliseu e ele falou, não, meu rei, manda para mim e ele saberá que há Deus aqui. Manda para mim e ele saberá que há um profeta em Israel, há um homem de Deus em Israel, há alguém que se dobra perante o Senhor nas madrugadas, há alguém que chora pelas nações na madrugada, há alguém que busca o Senhor em oração, há alguém que clama pela presença de Deus. Ele saberá que há alguém que tem intimidade. Ele saberá que há alguém que chega na presença de Deus e faz a diferença. O Senhor ouve aquele que busca. O Senhor ouve aquele que clama nas madrugadas. O Senhor ouve o servo dele quando ele clama na madrugada. E o Senhor não manda qualquer um para fazer a obra dele de qualquer jeito. Se ele trouxe, é porque ele honra. Eu aprendo com essa história. Eu aprendo que Naamã, ele, com tudo que ele tinha, com toda a pompa que ele tinha, com todo aquele valor que ele tinha, que a Bíblia nos declara, com tudo isso, ele era leproso. Então não valia nada. Não valia nada. Mas ele, no versículo 10,
9 ele fala: veio, pois, Naamã com seus cavalos e carro e parou a porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro falar para ele se lavar e descer 7 vezes no Rio Jordão, ele seria curado. Eliseu foi lá, ele com aquele poder todo, com aquele valor todo, veio o orgulho. O orgulho tomou conta de Naamã naquela hora e ele falou: nossa, eu vim de lá da Síria até aqui para esse homem orar por mim, falar com o Deus dele por mim, interceder por mim perante o Deus dele, e ele me manda um servo. Ele não se deu a luxo de sair de casa para me atender, e ainda me manda eu lavar nesse rio sujo, nesse Jordão. Aí ele menciona 2 rios, então não seria mais limpo lá? Não seria esses rios melhor que os outros? Não temos rios melhores, mais limpos lá onde eu moro? Eu preciso tomar banho nesse Jordão sujo? Muitas vezes o Senhor nos dá uma direção. O Senhor nos dá uma direção. E a palavra nesta manhã é direção. Esse é o foco principal, é a direção. Ele fala: Senhor, o Senhor dá uma direção para uma pessoa, o Senhor me dá uma direção. Ele fala: eu vou te guiar a tal lugar, eu vou te colocar nesse lugar e lá, eu vou te usar e lá, eu vou fazer a diferença. Mas aí nós chegamos no lugar, irmãos, e quando nós vemos no lugar, nós falamos: meu Deus, o Senhor me trouxe mesmo, foi eu. Será que não foi de mim mesmo que eu vi? Será que eu não fiz isso na ansiedade, na alegria de estar fazendo a obra? Eu vou. E aí quando você chega, você tem uma certa rejeição, um algo por aquele lugar. Naamã, quando ele ouviu que ele ia ter que tomar banho no Jordão, ele não queria. Ele falou: não. E ele, por Naamã, ele perderia a bênção dele. Ele ia voltar para a casa dele leproso. Ele veio leproso e ia voltar leproso. O Senhor Deus, Ele nos põe em alguns lugares, em algumas situações, em alguns Jordão. E quando nós chegamos nesse Jordão, nós falamos: eu vou sair, eu não vou entrar, vai, aqui eu não fico, meu Deus, me ajuda. Me tira daqui, daí vem alguém. Porque sempre vem alguém. E fala: ó, está olhando assim, está precisando assim, assado. Lá é melhor, porque lá é grande, lá é isso, lá é aquilo, lá já faz uma descrição. Naamã falou: esses rios são mais limpos. Esses rios, eu posso tomar banho neles que eu vou sair limpo. Esse Jordão é. Esse Jordão é sujo. Mas era o Jordão que você trabalhava na vida dele, não era limpo. Ele não precisava de água para limpar o corpo, mas ele precisava de água para limpar a alma. Ele precisava de água que limpasse o orgulho, algo que tirasse ele da mesmice, algo que mostrasse para ele que não é necessário tomar vidros e vidros de antibiótico, centenas de comprimidos para poder ser salvo, para poder ser curado. Ele precisava de algo que fosse já, algo que fosse contra a ciência. Você jamais pega uma pessoa machucada e enfia ela na água suja. Quando chega a mamãe machuquei, você já leva ela na torneira, na água limpinha. Você não pega a água suja do balde nem do tanque, você vem aqui, lava na água limpinha. Era algo totalmente anormal. Eu entendo a situação de Naamã porque era água anormal. O Rio Jordão era um rio sujo, onde tudo era colocado nele. Aí eles não estava lá no. Mas daí veio o servo. Sempre tem que ter um servo. Tem que ter um servo. Oh glória, obrigado Jesus pelos teus servos. Sempre tem um servo. Aí vem um servo e fala: oh meu papai. Glória era tão importante que ele era chamado de pai. Ô pai, se o profeta tivesse te mandado você fazer uma coisa bem grandona, tipo, ó, ganha a luta lá na Síria, luta contra a Síria, que eu te luto, você não ia. Lutar até contra a sua própria cidade só para ficar limpo.
nos coloca para fazer assim. Ele nos chama e fala: filho, me busca, só me busca, só me adora, só me adora. E eu faço. Só me adora que eu quero os laços. Só me adora que eu faço tudo. Eu não clamo por mim. Clama por mim. Ah, Senhor, mas eu preciso para minha casa. Eu preciso tijolo, eu preciso cimento, eu preciso pagar pedreiro, eu preciso isso, eu preciso daquilo. Eu não tenho condições. Me adora, me busca. Eu faço. Ah, Senhor, mas eu estou desempregado. Me adora e me busca porque eu faço. Se me buscar de todo o seu coração. Não adianta eu buscar o Senhor e falar: eu oro, eu busco, eu vou na igreja, mas eu venho. Mas e cadê o meu coração? Aonde estava o meu coração? Quantas vezes eu me sentei no banco da igreja com o coração no mundo? Não vi a hora que deve ter 16 anos, pastor. 16 anos eu ia na programa, 16 anos eu ia naquela igreja. Eu ia nas consagrações, eu ia nas tardes da bênção, eu ia nos encontros de mulher, eu participava de tudo, eu sempre fui ativa. Mas eu não vi a hora que terminava o culto para me fumar. Aí eu falava: Senhor, eu quero ser liberto do cigarro. Aí fazia a campanha: quem tem vício? Quem quer ser liberto? Aí eu lá trabalhando na frente, o pastor orava 7 dias, acabava a campanha, eu não parava de fumar. Fazia outro. Vai vir um pastor aqui que é usado na palavra, ele tem dons, né? Deus usa ele muito. Lá estava eu. Me libera, mas não via a hora de sair dali para comprar meu cigarro. Às vezes eu olhava no bolso. Eu ia para ele me libertar. E quando eles falavam assim: deixa o cigarro aqui, eu sempre tirava um para me fumar no caminho, caso eu não tivesse ficado liberto. Aí não fica mesmo, porque o meu coração estava dividido. Tem um jovem, ele mora em São Paulo, eu morei muitos anos em São Paulo, e esse jovem sofreu um acidente de moto. E no acidente ele ficou vários dias em coma. Muito ruim, os médicos já iam desligar os aparelhos porque já estava dando falência. Ele já estava contando as horas para ele. E ele estava afastado. Não estava afastado, não, ele estava na igreja. Mas era rápido, um pouco dentro da igreja, um pouco fora, como eu também estava. E ele fala que ele estava na UTI, desacordado, né? E nesse tempo ele ficou em cima do muro. Tinha um muro bem grande. E ele falou que esse muro tinha um homem de chapéu grande do lado de lá, bonito, bem vestido, muito bonito. E do lado de cá tinha um senhorzinho velhinho. E o de bonito ficava falando para ele: desce, pula, vem. Aí ele ficava só olhando para um e para o outro. Só que ele falou que para ele não foi tantos dias. Para ele parecia que foi assim, alguma coisa que aconteceu rápido. Daí ele pegou e falou, e o outro ficava quietinho, não falava nada, ficava só esperando por ele. Daí ele pegou e olhou para o homem do chapéu e falou: escuta, por que você fica me chamando para me pular para lá o tempo todo? E o de cá não fala nada, fica quietinho. Não, o Senhor falava para ele, o velhinho chamava, o velhinho falava: vem para cá, vem. Aí ele não ia. Daí ele perguntou para o Senhor, ele falou para o chapéu: por que você não chama? O outro fica me chamando e você não chama. Ele falou: porque o mundo é meu. Você está prestes a vir para mim. Se você morrer no muro, o muro é meu. Aí na hora que ele falou isso, ele lembrou da palavra de Deus e pulou para o lado do velhinho e acordou no tempo. Ele acordou na hora que ele pulou para o lado certo. Muitas vezes nós fazemos isso, ficamos em cima do muro. Não tomamos a decisão correta por medo. Como Naamã estava fazendo. Naamã estava falando: eu não vou entrar nesse rio. Era uma coisa simples que Deus pediu.
Mas ele deu uma direção: Jordão. Nós temos o nosso Jordão. O Senhor nos coloca no nosso Jordão para nos limpar, para nos honrar, para nos revestir, para nos transformar, para nos ensinar a ter fé, para nos ensinar a pedir, para nos ensinar a descer em oração. É para isso que serve o Jordão. Eu conheço pessoas, como eu já fui um dia, que só sabem falar: ora por mim, busca por mim, estou fraca, não tenho força, ora por mim. Amém. Nós devemos orar uns pelos outros, mas nós também temos que aprender a fazer o nosso próprio alimento, a buscar, a construir o nosso próprio alimento. Naamã aprendeu. No finalzinho você vai ver que ele aprendeu. Ele falou. Então chegaram a ele, os seus servos disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido outra coisa grande, porventura tu não farias? Quanto mais ele disse: lava-te e ficarás purificado. Então ele desceu, mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus, e a tua carne tornou como a de um menino, e ele ficou purificado. A carne dele tornou como a do menino. Ele ficou com a pele limpa, sarou a lepra. Mas a palavra diz que ele também ficou purificado. Naquele Jordão, Deus não limpou somente a lepra da carne, que era vergonha naquele lugar, que era doença naquele lugar, mas ele também tirou a vergonha, porque ele limpou o pecado, ele ficou purificado, ele tirou o orgulho, ele ficou transformado, mudado, e ele tornou a voltar à casa de Eliseu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele tornou a voltar à casa de Eliseu, e quando ele volta, agora ele fala para ele: eu trouxe presentes para você. Eu trouxe aqui, aleluia. Ele falou: eis que tenho conhecido toda a terra, e não vejo outro Deus que não Israel. Peço-te que tomas uma vez. Mas porém Eliseu disse: vive o Senhor, cuja presença estou, que não tomarei. Eu estou com ele para que tomasse, mas ele recusou. Quando Deus faz algo para a pessoa, é ele que fez, ele não pede para mim cobrar. Outro tempo, uma pessoa orou pelo meu pai, e depois ele pegou e perguntou para mim: um pastor de uma outra nação, ele perguntou: como está o seu pai? Graças a Deus, o papai sarou. Obrigado pelas orações. Ele falou: você não acha que também está na hora de você me dar um presente? O presente, como assim? Uma ação de graça. Eu: como assim? Você está cobrando a oração? Ele: não, mas eu não mereço. E meu Deus. Eu falei: não merece não, pastor. Sinto muito, mas não merece não. Se mereceu, meu Deus te honra. Porque as coisas de Deus que ele honra, é ele que fez. Eliseu falou: nunca, jamais. Geazi pegou, o servo dele pegou. O servo dele não aguentou. Quando ele viu aquele monte de coisa, ele falou: opa, esse eu não quero, mas eu quero. Ele pegou a lepra de Naamã, aquela riqueza que ele cercava para ele. Porque junto com aquela riqueza que ele pegou, também veio uma lepra. Aleluia. E ele também falou para Eliseu: ele disse: assim como tudo, deste teu servo uma carga para junto dos meus, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto e sacrifício a outro Deus, Senhor. O Senhor curou ele da lepra e purificou. Ele morava num lugar onde ele era obrigado a adorar um Deus pagão. Porém ele falou para Eliseu: ó, vive o teu servo, vive Deus que está aqui, que o teu servo jamais vai dobrar o joelho dele perante um outro Deus. Mas se eu chegar lá, no versículo finalzinho, se eu chegar nesse lugar e o meu rei
pedir para entrar no templo do Deus pagão e adorar o seu ligado me curvar. Então que Deus tenha misericórdia de mim, porque ele estava cumprindo ordem. E Eliseu disse para mim, porque o Senhor conhece. O Senhor conhece as nossas fraquezas, o Senhor conhece a nossa fraqueza, e Ele sabe do que Ele nos impõe, Ele sabe o que Ele tem para nós. Muitas vezes nós falamos assim, eu não vou naquele lugar, porque lá só tem gente do mal. Lá eles dançam, lá eles falam palavrão, lá eles fazem isso, eles são fariseus. Numa certa ocasião, os fariseus pegou Jesus, seguiram Jesus, procurando falha em Jesus. Olhou para os discípulos e falou: seu mestre, ele come com pecadores, ele entra na casa de pecadores, ele anda com pecadores. E Jesus olhou para ele e falou: João não fazia isso. João, quando ele bebeu, vocês não adoraram, vocês não ouviram a palavra vinda pela vida. Eu vim para buscar os que estão perdidos. Não tem como eu ganhar uma pessoa que está lá no vale, se eu não entrar no vale e andar com ele. Eu tenho que entrar no vale e andar com ele. Aleluia. Uma certa feita, Felipe estava num lugar onde estava tendo uma concentração de pessoas, estava tendo uma reunião evangélica, estava uma concentração grande de pessoas, e ele estava ouvindo ali aquela palavra naquela festa. E Deus falou para ele, falou: Felipe, sai e anda. E ele montou no cavalo e saiu. E foi para o deserto. Quando chegou no céu, a certa altura, ele viu um homem num cavalo, numa carroça andando e com uma Bíblia na mão. E Felipe andou perto dele. Ele falou: entende tu o que você está vendo? Ele falou: como eu vou entender se ninguém me fala? Como que eu vou saber o que está escrito nesse livro se ninguém me ajudar? E Jesus falou: não. Olha, você tem que falar primeiro: eu vou entrar e vou te ensinar. E ele entrou e explicou aquela passagem para ele, Isaías, que estava lendo, explicou para ele o que estava acontecendo, o que significava aquilo, e ele aceitou Jesus. E você pode me batizar ali? Claro, eu posso. E aquele homem foi salvo, ele e a casa dele. Muito, mas para que isso acontecesse, Felipe teve que sair do conforto dele e ir para andar com o outro, caminhar com ele para poder ensinar. Muitas vezes nós temos que estar lá. Jesus estava lá. Isso não significa que ele estava bebendo, isso não significa que ele estava falando palavrão, isso não significa que ele estava na roda dos escarnecedores, mas isso significa que ele estava levando amor, aquilo que ele veio fazer. Muitas vezes nós vemos e julgamos a aparência, e o Senhor fala: não é dessa maneira. O Senhor fala: olha para o coração, porque eu olho o coração, ele está ali com o coração aberto, para poder abençoar, para poder ajudar, para poder transformar, para levar a diferença. Essa menina, ela foi para esse lugar, ela foi para cima, mas mesmo na cima, ela servia ao Deus do céu, mesmo lá, ela adorava a Deus da maneira dela, da maneira que ela podia, e quando ela teve a oportunidade, ela falou desse Deus que Deus fez a diferença naquele lugar. E o Senhor fala para nós, nessa manhã, Ele nos colocou aqui hoje, porque aqui é o nosso jardim, é aqui a direção que Ele nos pôs, para que nós possamos fazer a obra dEle, para nos purificar, para nos transformar, para nos revestir, para uma luta ainda maior. Mas é no tempo dele. Tem que ter os 7 mergulhos. No primeiro mergulho ele desceu, não fez nada. No segundo mergulho ele desceu, não fez nada de novo. E no terceiro ele podia desistir, porque eu já dei 3. Devia ter saído pelo menos umas comidinhas do mergulho. Não fez nada. No quarto também não. E no quinto também não. E no sexto também não. Mas no sétimo era o tempo de Deus na vida dele. No sétimo era o tempo de Deus na vida dele, e ele saiu purificado. Não só curado, mas purificado. Ou seja, vestido de poder. Eu estava falando do cigarro, né, que eu fumava. Um certo dia Deus falou para mim assim: você acha
naquele mesmo dia nunca mais sumiu. Foi assim. Não precisou de campanha, de nada disso. Precisou de fé, força de vontade e fé. E Deus fez. E nessa manhã, Deus fala para mim, e Ele fala para ti: direção. Ele te colocou na direção. Ele deu a direção. Através do homem de Deus, Ele deu a direção. Ouve a voz do Senhor Deus. E fica até consumar a obra dele na nossa vida e na vida também. E eu agradeço aqui a oportunidade e passo a responsabilidade enquanto pastor. E peço que orem por mim, porque eu também sou carente da palavra. Eu também sou carente das orações, porque eu preciso de oração também. E vamos interceder uns pelos outros. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém? Irmão, Deus tem talentos, né? A gente precisa só de posicionamento para cumprir chamados. Amém? Irmãos, hoje nós estamos na campanha Cartas para Deus. Se você ainda não escreveu a sua carta, escreva. O que é o conteúdo da carta, pastor? É o conteúdo da carta que Ezequias recebeu de Senaqueribe. Qual que era? Senaqueribe foi usado por Satanás para afrontar o servo de Deus. Ele foi afrontado. Aquela carta estava nas afrontas, né, de Satanás. Você vai escrever as afrontas de Satanás. O que ele tem trazido na tua casa, na tua família, onde ele tem investido, o que ele tem feito para te derrubar, para te retrasar, para te prejudicar. Você vai escrever na carta, você vai colocar no altar. Ezequias fez isso. Ezequias pegou a carta de afronta de Senaqueribe e colocou no altar diante de Deus. E Deus agiu enviando um anjo no arraial do povo inimigo, destruindo todos eles. E assim vai ser nas nossas vidas. O Senhor vai dar ordem aos anjos para que venham guerrear as nossas batalhas e nos libertar de toda a afronta de Satanás sobre as nossas vidas. Quero que você estenda as mãos para cá. Se você não escreveu a sua carta, ainda dá tempo, escreve e coloca no altar. Creia que o Senhor vai agir. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a carta dos teus povos, Senhor Deus, dos teus filhos que estão diante do Senhor. Pai, esse altar não é o altar quadrangular, é o altar para o Senhor. E Pai, que essas cartas que aqui estão, Senhor Deus, Pai, chegue a tua presença. E que o Senhor venha, Senhor Deus, Pai, em favor dos teus filhos, Senhor Deus, derrotando toda, Pai, cilada do inimigo, pois a tua palavra diz que o Senhor Jesus veio para destruir, Senhor Deus, toda a obra de Satanás. Por isso nós declaramos que toda a obra de Satanás contra as nossas vidas, contra o nosso ministério, contra a nossa casa, contra os projetos do Senhor sobre as nossas vidas, já caiu por terra, no nome de Jesus. E nós te louvamos e te agradecemos. Que os anjos do Senhor estejam hoje e sempre do lado dos teus filhos, guardando, livrando, trazendo libertação, cura, transformação de vida. E a presença do Senhor se manifeste hoje e sempre, no nome de Jesus. Então, não deixe de escrever a tua carta, né? E ofertar também nessa campanha a oferta de R$40, simbolizando o que, pastor? O ciclo de 40. Em 40 dias, o Senhor tirou Noé do meio de uma perdição, colocou ele numa arca na presença dele, e ali Deus, né, deu uma nova história para ele, no começo. Então, 40 anos o povo passou no deserto, quando eles três entraram em Canaã. Então, o ciclo de 40 é mudança de estação, mudança de vida. Aquilo que estava dando errado começa a dar certo. Um tempo de escassez e um tempo de bênção. Então você vai ofertar, R$40. Durante a campanha você oferte, coloca no envelope de oferta, coloca na volta, R$40 e oferta ao Senhor. Amém? Sábado, dia
13, 9 horas da manhã, vai ter um café para as mães, tá bom? Convide, se você convide mais uma mãe, uma vizinha, uma amiga, traga, mas comunique a líder, que é a Patrícia, porque ela está preparando uma coisa especial para cada mãe. Então, vai ter um preparo disso. Então, eu quero que você comunique ela para ela preparar também a quantidade de alimento, as coisas certas, tá bom? E domingo nós vamos ter um culto e nós vamos antecipar. Então a Santa Ceia vai ser nesse primeiro domingo, tá bom? Então esse domingo vai ser a Santa Ceia, tá bom? Então venha ceiar, não perca, não falte, no nome de Jesus. É só isso uma vez, né? Vamos colocar aqui então, nós vamos embora para os nossos lares. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra suas mãos. Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de estar mais um dia na tua casa. Pela tua palavra diz que um dia na tua casa vale mais do que 1000 em outro lugar. Pai, como prazeroso é, Senhor Deus, estar na tua presença, ouvir, Senhor Deus, a palavra do Senhor, o direcionamento do Senhor para nossas vidas. Pai, com esse direcionamento que veio, Senhor Deus, Pai, nessa manhã, Pai, venha nos dar o norte de sucesso, o caminho de sucesso, de vitória para a vida dos teus filhos, assim como foi, Senhor Deus, a palavra do profeta na vida de Naamã, mudou a história dele, e essa palavra também muda a história da tua igreja, dos teus filhos, que eles possam viver o melhor do Senhor sobre a vida deles, o tempo todo, um tempo de purificação, de recomeço, de uma nova história, alinhada com a tua vontade, no nome de Jesus. Leva eles em segurança dos seus lares, dá, Pai, um fim de semana extraordinário, Senhor Deus, de bênção, de alegria, de unidade, de paz, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos